Bom dia, vamos para mais um tempo devocional. Evangelho de João, capítulo 13. O título diz: Jesus lava os pés dos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Verso 10: Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Verso 17: Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Jesus, ele vai jantar com os discípulos e ele percebe que deveria ter um servo ali para poder lavar os pés dos discípulos, um escravo, alguém, né, que fizesse essa função, e não tinha ninguém. Então Jesus, ele tira a sua túnica, a sua capa, e ele veste, cinge-se com uma toalha e pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Numa atitude de humildade, numa atitude de simplicidade. Porque o Evangelho é isso, é a simplicidade. As pessoas querem os melhores lugares, querem a posição, o reconhecimento, o status, o título. Mas Jesus não. Jesus, ele mostra para nós aqui que ele não tinha problema nenhum com a identidade. Às vezes a gente pode pedir alguém para fazer algum tipo de serviço na igreja e a pessoa se sente humilhada porque ela está fazendo um serviço simples. Jesus fez o mais simples de todos os serviços, que é lavar os pés das pessoas, para nos dar o exemplo. Então, ele está ensinando aqui que não existe problema de identidade. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a posição que eu ocupo como filho de Deus, eu posso fazer qualquer tipo de serviço, que eu não sou desmerecido por conta disso.
eu não esqueci a palavra, que eu não me sinto menor por conta disso. Não tem problema com autoestima, com baixa autoestima. Porque eu sei de quem eu sou filho, eu sei a minha identidade em Deus. Então, isso não é um problema. Mas para pessoas que têm dificuldade com a identidade, você pedir ela para fazer algum serviço mais simples, tipo lavar um banheiro ou fazer algo do tipo, a pessoa se sente desmerecida e precisa ser curada, né? Então, bora para o texto. O verso 2 diz que o diabo já tinha induzido Judas a trair Jesus. E o verso 3 diz que Jesus sabia todas as coisas. Então, Jesus estava ciente do que ia acontecer. Ele pega a bacia, vai lavar, e Pedro fala assim: não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. O senhor é mestre e não está certo isso. Não é a cultura, porque, olha, de novo, outra vez, os líderes religiosos gostavam dessa posição de eu sou o mestre e as pessoas têm que lavar os meus pés. E Jesus está mostrando aqui de novo, eu sou o mestre, mas eu é que quero lavar os pés de vocês. Eu quero servir vocês. Eu vim para servir. Eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Ah, se todo mundo entendesse isso, nós teríamos um mundo muito melhor. Pedro vai dizer: nunca me lavará os pés. Jesus falou assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse assim: Senhor, então lava minha cabeça, minhas mãos, me dá um banho logo. E Jesus fala assim: não, quem já se banhou não precisa de tomar outro banho, só precisa de lavar os pés. E ele diz assim: vocês já estão limpos, mas nem todos, porque ele conhecia o coração do Judas. Ele sabia que o Judas estava para traí-lo. E o verso 13, né, ele dá o ensinamento da lição aqui, então. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou mestre e senhor. Então, eu sendo mestre e senhor, no verso 14, eu lavei os pés de vocês, eu servi vocês. Então, vocês também devem fazer a mesma coisa uns pelos outros. Esse é o Evangelho, de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros. Um Evangelho útil. Não um evangelho egoísta de que eu quero ser servido por todo mundo, mas é um evangelho onde nós estamos sempre prontos a servir uns aos outros. Que nós possamos aprender isso em nome de Jesus. E o verso 15, Jesus diz assim: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus, ele é o exemplo em todas as coisas, ele ensinou todas as coisas. Mas como as pessoas têm dificuldade em aprender, em reproduzir o exemplo de Jesus. O verso 17, a gente encerra. O verso 16, ele diz que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que nós sabemos essas coisas, nós precisamos botar em prática, e assim nós seremos felizes. Então, se Jesus, que é o mestre, ele fez dessa forma, nós nunca vamos conseguir servir mais do que Jesus. Nós nunca vamos conseguir ser mais doadores que Jesus. Ele doou a sua própria vida. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de toda a sua glória, para vir morrer no meu lugar e no seu lugar. E o verso 17, ele enfatiza que nós só seremos felizes se nós praticarmos essas coisas. Fica com essa palavra no seu coração. Não viva um evangelho de aparência, coloque em prática o evangelho. E você vai ter vida abundante para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença dele.